Boa noite de salvação em Cristo Jesus. Eu tenho que compartilhar uma palavra com os irmãos, que essa palavra está ardendo no meu coração. Foi na escolinha bíblica, né? Hoje fui para o culto, cheguei em casa, assisti um filme com meu filho, mas assim, meu coração está queimando com essa palavra que é uma palavra. Muitos duvidam da palavra de Deus, né? Nem todos creem, né? Que está em 1 João, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. E na nossa meditação aqui, né, tá assim: o Deus Homem, tem o título, o Deus Homem, fala exclusivamente do versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estas lacônicas palavras de João envolvem um tão significativo e revelador, misterioso ensinamento acerca da pessoa de Jesus, que através dos séculos talvez seja impossível contar as páginas que já foram escritas sobre o seu conteúdo. João estava dizendo que o Deus Criador dos céus e da terra, isso está escrito em Gênesis 1, né? Aquele que falou e tudo apareceu, no Salmo 33, 9. E se tornou homem com o objetivo de salvar o homem separado dele por causa do pecado. Ele estava falando da humanização de Deus, através da qual assombrou o universo por ele criado. Tiver alguma dúvida, você confira, abra aí a sua Bíblia e confira aí no Gênesis 1, no Salmo 33, 9, porque essa palavra, assim, me incomodou. Não é que incomodou, porque a palavra de Deus tem que dar comichão mesmo dentro de nós, para nós despertarmos e buscarmos o conhecimento, e buscarmos o entendimento, aprender e trazer atado em nosso coração, porque tem muitas doutrinas, muitas religiões, e cada um segue o seu, né? Cada um escolhe o seu caminho. Mas para mim, só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, tem palavra assim que arde dentro de nós, né? Para nós trazermos a nossa memória. Quem é o nosso Deus? O poder que ele tem, né? Que nós somos uma humanidade decaída, de pecado, mas ele se fez pecador por nós, morreu na cruz, né? Se fez maldito para nos salvar, para que nós tenhamos vida e para que nós tenhamos vida em abundância, vida em Jesus Cristo, que nós sejamos semeadores de boas novas, né? Sair e levar a mensagem do Evangelho a qualquer criatura. Hoje a irmã lá na escolinha falou: se nós não amamos o nosso próximo que nós estamos vendo, como é que nós vamos amar Jesus? A pessoa de Jesus que nós não vemos, né? Isso é um ponto muito interessante a ser estudado, porque nós amamos Jesus através da palavra, do entendimento, do discernimento, porque nós sabemos que ele é um espírito, e é o Espírito Santo que ele habita dentro de nós. Quando nós confessamos
que nós o aceitamos como o único Salvador da nossa vida. Ele passa a fazer morada, ele passa a habitar dentro de nós. E nós começamos a ler a sua palavra, nós começamos a ver a doutrina do Senhor, nós trazemos atada, nós cremos nos milagres, e ele diz na palavra, né? Se creres, fareis milagres maiores do que esses que vós está escrito, né? Nós faremos coisas maiores na terra ao nosso próximo, mas é necessário que nós creiamos que Ele criou tudo, todas as coisas, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele foi o Verbo que se fez carne, né? Deus usou somente a palavra, né? E tudo se fez. Tudo se fez, e Ele disse que era bonito, que era belo, né? E descansou, né, no sétimo dia. E Ele nos ensinou e nos adotou, né? Porque nós não somos israelita, nós somos brasileiros, somos seres carnais, e a nossa carne, ela tende para o pecado, que nós vivemos num mundo pecaminoso. Mas o sangue de Jesus, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas nós cremos. Por isso nós estamos aqui, estamos de pé, estamos buscando cada dia mais nos fortalecer, nos enraizar, porque os dias são maus e nós precisamos estar alicerçado, nós precisamos estar firme ali na doutrina santa de Jesus Cristo, né? Naquilo a qual naquele que nós cremos, naquele que é o nosso Salvador, porque quando ele ressuscitou e foi assunto aos céus, o que ele disse? Não, filhinhos, não vos deixarei só, deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo, que habita no meio de nós, que é onisciente, que é onipresente, que ele é o nosso advogado. Por ele, nós temos um advogado e temos um juiz celestial, aquele que luta por nós, mas nós também precisamos, né, alimentar o nosso espírito para que a nossa carne, o pecado, venha enfraquecer, né? Não venha se ensoberbecer, venha crescer dentro de nós, porque os nossos olhos é a janela da alma, da concupiscência, aonde nós vemos e entra, penetra no nossa alma, no nosso psique, na nossa mente, a nossa carne treme. Por isso que nós temos que estar na torre da vigilância, através da qual assombrou o universo por ele criado. A doutrina da encarnação tem sido motivo de muita dúvida e polêmica entre os homens, porque a mente humana tem dificuldade para entender como uma virgem pode dar à luz um filho. Cientificamente, isto é impossível, mas a encarnação de Cristo é um milagre, e milagre não se explica. Simplesmente se aceita ou se rejeita ponto final. Somente uma fé gerada pela palavra de Deus pode aceitar tal ensinamento, aprová-lo numa laboratório é impossível. O Verbo, o Deus eterno, e assumir a natureza humana, tornou-se para o homem que estava limitado pelo pecado mais do que um conceito abstrato ou do que uma filosofia espiritual. Agora Deus podia ter visto, tocado, ouvido esta essência do cristianismo,
Deus feito homem para salvar o homem. Quando fala homem na Bíblia, na palavra, está falando de um modo geral da mulher também. Está falando de um modo geral, todos os seres humanos. A doutrina da encarnação de Jesus envolve lições de amor, renúncia, resignação, humildade, abnegação, sacrifício, restauração, revelando o caráter pelo homem, mas até mesmo pelos anjos do céu. Principalmente por Satanás e seus anjos caídos. Seu nascimento humilde, a sua linhagem como Judá, Tamar, Raabe, Davi, Betseba, revela um Deus que quer identificar com o pecador e que veio salvar. Sua encarnação trouxe Deus ao alcance de todos, mostrando que é possível aproximar-se dele como de um amigo. Ele espera que você o considere como tal, né? Isso que Jesus espera de nós. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele a quem eu dizia, o que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude a graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Para nós entendermos bem a palavra, nós precisamos entender que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo era Deus. É complicado. Você tem que ler para entender isso aqui, a genealogia de Jesus. Mateus fala ali da genealogia de Jesus, né? E como está falando aqui, ó, em Gênesis 1:1, aonde tudo, né, aquele que falou e tudo apareceu. E no Salmo 33, versículo 9, né, e tornou o homem como objetivo de salvar o homem separado dele por causa do pecado. Aleluia. Essa foi a palavra também da escolinha bíblica, do estudo, né? Por isso que nós temos que meditar na palavra do Senhor. Nós temos que não ler somente a gente tem que ler o antes, o depois, né? Não só ficar somente preso naquela palavra, né? Porque Deus fala de diversas maneiras. Que Deus possa abrir o teu entendimento e a tua mente, que assim como essa palavra ardeu no meu coração, venha arder no teu coração, para que você venha se firmar, venha conhecer, né, a pessoa de Jesus. Que muitas pessoas falam que não, você pergunta, né, se você quer conhecer Jesus, se você conhece, se você quer recebê-lo, confessá-lo como seu Salvador, porque não há outro caminho. As pessoas dizem, agora não, deixa para depois, né? Mas a gente não sabe, ele é dono do tempo e ele que faz a hora acontecer. E muitas vezes você perde a oportunidade. Ele está usando alguém para te mostrar o caminho, para te mostrar o caminho da salvação. E você está negando, e você está negligenciando a palavra do Senhor. Que Deus possa abrir, assim como em Apocalipse fala, né, que o Espírito Santo, né, o anjo que fala à igreja, né, te deu entendimento, abra sua mente para que você venha entender, né,
a palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz, que é a palavra, através da palavra que nós vivificamos, que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, unigênito, é Trindade Santa, aleluia, que Jesus é Deus personificado na vida de Jesus para nos trazer a salvação. Jesus é o nosso intermediário ante Deus, porque Deus, quando criou tudo, né, diz no início que ele se arrependeu de tanto que os filhos de Deus, né, as criaturas que foram criadas, pecaram, porque o que ele diz em Gênesis, em Êxodo, quando ele dá a luz, né? Amarás somente ao teu Deus, ao único Deus, né? Mas aí você passa a amar Baal, passa a amar a outros deuses, né? Deusinhos, né? Porque ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém, né? Então você quer dividir a glória entre si e os demais, né? Mas a glória pertence ao Senhor. Se nós estamos aqui, se eu estou aqui, né, falando, pela graça, pela misericórdia, porque eu também estou aprendendo. Eu não sei tudo, eu não sei. Na verdade, eu não sei nada. É o Senhor que nos orienta, que nos guia, que nos dá, que nos desperta, né? Para vivenciar a sua palavra, né? Para estarmos no caminho, para estar enraizado, firmado. Sabe por quê, irmão? Porque os dias são maus. Está vindo aí o carnaval, né? Nós sabemos que o carnaval é a festa da carne, aonde, né, há uma abertura, abertura do portal, né, para que as entidades, potestades, né, que fica aquela luta, né, na área celestial, há um portal aberto para eles reinar durante esses dias. Então, nós também sabemos que os dias são maus. Nós não sabemos o que pode acontecer, né? Nós temos que nos resguardar na palavra do Senhor, né? Nós temos que estar enraizado, né? Porque os dias são maus e nós não sabemos quando o mal vai bater a nossa porta. Então, se nós estivermos com a porta, o ladrão, né? Quando ele vem, ele não avisa. O ladrão não avisa, né? Então, nós temos que vigiarmos e mantermos as nossas portas espirituais fechadas, trancadas, porque se fosse para a porta ficar aberta, não tinha fechadura, não tinha tranca nas portas, nas janelas, certo? Louvado seja o nome do Senhor, que os irmãos possam entender. Estou falando de uma maneira assim, lúdica, né? Para os irmãos entender, né? Que nós precisamos estar aliançados e alicerçados no Senhor. Amém? Que você possa meditar na palavra, leia a palavra de Deus, né? Não fique só na minha palavra, leia a palavra, tire as suas dúvidas, as suas conclusões, procure o seu pastor, ou até me pergunte aqui mesmo, né? Pelo YouTube, que eu vou pesquisar e vou te responder, com certeza, tá bom? Que Jesus te dê uma noite abençoada, que Deus seja contigo, né? Uma manhã que já passou de meia-noite, né? E já é outro dia, né? Hoje era dia 8, já é dia 9, né? Que Deus te abençoe, tá? Que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana plena de graça, né? Que tu estejas guardado debaixo das mãos do Senhor. Não só você, como a tua casa, a tua família, a tua parentela, né?
o teu trabalho, né? Que Deus guarde a tua entrada e a tua saída, te dê o livramento, te dê o escape, te livre do demônio do asfalto, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Glória a Deus.